Os autores psicanalíticos relacionam o caráter histérico ao conflito genital, derivado da situação edipiana não resolvida. Na análise do caráter, Reiche escreveu: os desejos genitais incestuosos estão reprimidos, porém, conservam sua catexis total. Não são substituídos por impulsos pré-genitais. Todo caráter histérico aborda a sexualidade com uma atitude inconsciente, fruto da situação edípica. Esta atitude se expressa numa ambivalência para com o objeto sexual, que através da análise pode ser demonstrada como a atitude da menina frente a seu pai. Se não debatermos a origem da situação edipiana, mas aceitarmos sua ocorrência como um fato de nossa cultura, devemos reconhecer que o primeiro objeto genital da criança de sexo feminino é seu pai. Este fluxo libidinal para o macho adulto ocorre, entretanto, somente após ter se estabelecido a função genital na criança, ou seja, ao redor dos 2 e 3 anos. Antes desse período, a ligação objetal é realizada com base no ego infantil, com suas fortes exigências orais masoquistas. Na situação edípica, muita coisa depende do verdadeiro papel desempenhado pelo pai durante o início da infância e meninice da garota. Um pai muito autoritário pode provocar um medo dos homens na menina. Num caso assim, não apenas fica inibido o desejo genital como a ira, surgida como resultado da frustração. Esta, por sua vez, bloqueada e reprimida. A inibição e expressão da raiva para com o homem não é suficientemente avaliada no caráter histérico. Tem-se dado mais importância à mãe, que a menina vê como rival na sua afeição pelo pai. Este é um assunto tão conhecido que hesito em abordá-lo, não fosse o fato de que se pode conseguir um importante esclarecimento de uma alteração na interpretação do problema. Se reconhecermos que uma atitude ambivalente frente ao homem é a base da estrutura do caráter histérico, podemos explicar muitas coisas. Por um lado, o desejo está bloqueado pelo medo, enraizado na rejeição original da sexualidade infantil, que o pai demonstrou. Por outro, a ira está inibida pelo desejo reprimido. O problema pode ser modificado dizendo-se que o desejo está bloqueado pela ira reprimida, do mesmo modo que a ira está bloqueada pelo desejo reprimido. O enrijecimento produzido pela repressão destes impulsos antagônicos, um atuando na parte anterior do corpo e o outro na posterior, cria a rígida couraça do caráter histérico. Cada repressão atua como uma defesa contra os impulsos opostos. A raiva não pode ser liberada enquanto o desejo sexual pelo pai ou por seu substituto, na situação transferencial, o analista, esteja suprimido. Ira e orgulho reprimidos bloqueiam a aproximação ao desejo reprimido. Como funciona, então, o caráter histérico numa situação como essa? O desejo reprimido impede o abordar diretamente o homem. Gesticulações sexuais óbvias envolvendo uma certa movimentação dos quadris e uso dos olhos, embora geralmente inconscientes, servem para induzir o homem a ações sexualmente agressivas. A estrutura do caráter do homem comum, como veremos, adequa-se perfeitamente bem a este papel. Segue-se o típico padrão de conquista que normalmente termina com a submissão da mulher, já que era isto que ela estava pretendendo o tempo todo. Algumas vezes, uma demonstração de resistência é vencida pela força. No filme italiano Bitter Eyes, a situação foi dramaticamente apresentada. Uma garota, coquete e consciente de seu charme sexual, flerta com o namorado de uma outra moça.
Sua conduta parece ter a única intenção de roubá-lo da rival. Quando, uma ocasião, o segue pelo campo, ele subitamente se volta e bate brutalmente nela com um pedaço de madeira que havia apanhado para esse fim. Ela então se deixa possuir sexualmente e subserviente. Passa a ser sua amante. É típico da estrutura de caráter histérico ceder à força, direta ou indireta, o que só aumenta a raiva latente contra o homem. No filme mencionado, a raiva levou-a a matar seu amante. Nem toda perseguição sexual termina com a conquista da mulher. Ocasionalmente, uma mulher encurralada virar-se-á contra o homem e expressará sua ira como um felino. Qual é o significado psicológico deste comportamento? A submissão da mulher não é um ato de amor. À medida em que o amor permear a relação sexual, desaparece dela o estigma da neurose. Dado que a submissão estava inconscientemente subentendida, serve ao objetivo de transpor para o homem a responsabilidade pelo ato sexual. O que pareceria masoquista não fosse o fato de que o caráter histérico não é passivo. Sob a submissão aparente, existe uma atitude agressiva que conduz a uma descarga sexual. A perseguição amorosa que o homem realiza tende a reparar o mal narcisista, provocado pela rejeição paterna do amor sexual da menina. Se se consegue levar adiante a provocação, serve para vingar a ofensa primária sofrida nas mãos do sexo masculino. E do mesmo modo que o homem neurótico pode pensar que sua conduta foi uma conquista, o caráter histérico considera igualmente seu comportamento como resultado deste processo. A submissão sexual restabelece a relação edípica, mas de modo satisfatório para a mulher. Através da agressão, o homem demonstra seu interesse e desejo. Em sua perseguição sexual, ostenta sua força e poder, e ao aceitar a submissão, assume a responsabilidade. Notamos no caso discutido no capítulo precedente que a submissão sexual era um meio utilizado para obter a proteção masculina. A submissão sexual que encobre uma atitude agressiva é o sinal inconfundível do caráter histérico. O padrão de resposta parece ser provocação, resistência e, finalmente, submissão. A este respeito, estamos muito distantes do comportamento de flerte do caráter histérico de há 30 ou 50 anos atrás, o qual excluía contato genital. Entretanto, a submissão sexual não muda de modo algum o problema fundamental. A submissão está baseada no medo, o mesmo medo que subjazia ao comportamento do caráter histérico de antigamente, embora não tão grande nem tão intenso. É o medo de uma excitação sexual forte, de ser dominado, de perder o controle. Embora parecendo estranho, a submissão sexual tem a função de impedir uma excitação genital muito forte, que resultaria, no caso, de o desejo sexual ser expresso e experienciado direta e abertamente. Neste caso, a genitalidade está a serviço de uma defesa contra a sexualidade. É uma característica do caráter histérico uma pelvis mais ou menos solta e ativa sexualmente, apesar da rigidez da couraça muscular. São superficiais as tensões específicas do caráter histérico. Os principais se localizam nos músculos da vagina e nos adutores das coxas. Os caracteres orais e masoquistas não têm o ritmo de quadris, que se confere a uma mulher o que se descreve como sex appeal. É, portanto, fácil, em certos casos, identificar uma mobilidade exagerada que, sem dúvida, é coquete.
e representa o sinal inconfundível de um caráter histérico. Mas são raros esses casos hoje em dia. Se não for por outra razão, as moças de nosso tempo cultural presente parecem ter uma mobilidade pélvica menor do que se esperaria de um organismo saudável. Apesar disso, é verdadeira a primeira afirmação de que o caráter histérico tem uma estrutura corporal na qual a rigidez do organismo está associada a uma pelvis sexualmente desperta. Deste modo, a descarga sexual acontece ao mesmo tempo em que esta rigidez limita a carga genital. Dada esta carga limitada, a pelvis pode se mover em aparente liberdade. As tensões superficiais, contudo, podem ser bastante poderosas, limitando necessariamente o movimento e integridade da descarga. O caráter histérico funciona sem sintomas, enquanto é mantido o equilíbrio entre a produção e a descarga de energia. Mas na medida em que este equilíbrio se mantém em um nível que não o da capacidade total, a vida é algo monótona e sem sentido. Quanto menor o nível relativo de produção e descarga de energia, mais perto da morte estará o indivíduo. Quando cessa a produção energética, interrompe-se a formação de impulsos e o movimento para inteiramente. Vimos no caso discutido no capítulo anterior que quando a produção de energia é bastante rebaixada, fica claramente visível uma expressão cadavérica na fisionomia da pessoa. Voltemos ao problema da excitação. A pessoa nem sempre está consciente de que funciona a níveis baixos de energia, embora sejam frequentes os sentimentos de aborrecimento, de estar num beco sem saída e insatisfação. A julgar pela intensidade com a qual as pessoas buscam prazeres e diversões, de uma forma ou outra, podemos assumir que suas vidas de todo dia são algo monótonas. Mas é lógico que tudo isso já é sabido. Para o nosso estudo é importante, já que explica por que o referido equilíbrio é, na melhor das hipóteses, precário. Os caracteres histéricos tentam quebrá-lo através de mais energia e sentimentos mais profundos. São este desejo e esta necessidade que os fazem flertar, procurar romances, ter relações extraconjugais. Não é difícil para o caráter histérico aumentar o nível da produção de energia. Qualquer coisa que acentue o sentimento de excitação consegue elevá-la. O modo mais comum é através de uma nova ligação. O problema passa a ser então como descarregar a energia extra. As tensões e espasticidades genitais não são removidas pelo índice mais elevado de excitação. Não fica resolvida a inibição da mobilidade pélvica, embora seja verdade que a excitação, aumentada em função do desconhecido da nova experiência e da sensação de conquista dos novos relacionamentos, resulte numa carga sexual maior, vitalidade acentuada e sensação de alegria. Mas já que a habilidade para descarregar não se desenvolveu do mesmo modo que a para carregar, a economia energética deve retornar aos seus níveis anteriores. Diminuindo a excitação, cai a produção de energia, com o desgaste da ligação pela perda da novidade que representa. Deve ser buscada uma outra. São poderosas as forças que operam na manutenção do status quo. Conscientizar o paciente do problema nunca é o bastante. Em primeiro lugar, a produção de energia deve ser elevada a níveis superiores e, em segundo, o indivíduo deve aprender a tolerar e descarregar essa maior energia. Na medida em que se torna disponível um quanto maior do que a sua descarga, deve-se esperar uma certa ansiedade.
Quando tanto a produção como a descarga de energia são encarados como um problema comum, a ansiedade se reduz ao mínimo. Além deste, a alteração do equilíbrio energético tem outro efeito. A pelvis, que consegue se mover com uma certa facilidade dentro de um dado nível energético, fica paralisada noutro nível. Um aparelho genital apto a descarregar uma certa quantidade de energia não consegue mais fazê-lo ao ser significativamente aumentada esta quantidade. Esperamos, portanto, que ao serem mobilizados os sentimentos amorosos do coração no impulso sexual, a ansiedade subsequente sufoque o desejo sexual, impeça qualquer descarga ou faça com que a mulher se volte contra o homem. É uma experiência frequentemente no tratamento do caráter histérico, que um trabalho bem-sucedido nos níveis analítico e bioenergético leve a um decréscimo significativo do impulso sexual. Se a reação é examinada e controlada, será apenas temporária. Estas observações nos ensinam que o caráter histérico dos nossos dias não tem assim tanto medo do objetivo sexual como de profundos sentimentos de amor originários do coração. É limitada aos genitais a sua sexualidade, não comportando todo o organismo. Vê-se uma cisão na personalidade entre sentimentos amorosos, ternos e a genitalidade. O histérico moderno identificou-se com suas impulsões genitais, ao contrário do de 30 anos atrás, que, de acordo com Abraham, rejeitava o objetivo genital. O caráter histérico daqueles tempos era um sonhador romântico. Em ambos os casos, entretanto, a identificação se dá com apenas um aspecto da sexualidade, a genitalidade submissa ou o amor romântico. A neurose consiste no antagonismo entre os dois lados de um mesmo impulso. Na medida em que a identificação é feita com a função genital, o caráter histérico não sofre da sintomatologia já descrita. É só nos casos em que está bloqueada a descarga genital que as condições favorecem o desenvolvimento dos sintomas histéricos típicos. Se se tenta chegar até o coração do caráter histérico para mobilizar os sentimentos amorosos profundos, encontrar-se-á uma defesa bastante firme. Estudos bioenergéticos demonstram que esta defesa se localiza no pescoço e queixo, na forma de tensões musculares que conferem a tais estruturas uma qualidade rígida, dura. O pescoço todo parece rijo e o queixo duro. A análise da expressão nos fala de orgulho e determinação. Não encontrei nenhum caráter histérico onde não estivessem presentes o orgulho e a determinação, e nos quais essa determinação orgulhosa não fosse o ponto-chave do caráter. As estruturas de caráter oral e masoquista não têm de modo algum este atributo. Pode-se dizer que neles a falta de orgulho parece uma falha do caráter. É evidente que existe um orgulho natural, mas o do histérico é mais ou menos inflexível, empedernido, determinado. Além do mais, pode-se correlacionar quantitativamente a intensidade do orgulho rígido e o grau em que existe a tendência a uma sintomatologia histérica no caráter. Não é do meu feitio referir-me aos personagens da ficção literária para assegurar as ideias que apresento aqui. O material deste estudo é extraído de casos clínicos, mas, quando tratamos da questão do orgulho na histeria, vale a pena mencionar os nomes de algumas figuras femininas das novelas de Dostoiévski. Pensamos imediatamente na Nastácia Filipovna, de O Idiota, em Lizaveta Nikolaevna,
de Os Possessos, e Kátia Ivanova, de Os Irmãos Karamazov. Em cada uma destas temos a mulher orgulhosa e magnífica que sofreu certas injúrias graves nas mãos de um homem. Em cada história, o orgulho precede a derrocada. É valioso mencionar estes nomes, porque são poucos os exemplos da estrutura de caráter histérico mais claros do que estes. Assim, como não se consegue encontrar um caráter histérico sem este senso de orgulho, é sempre visto nestas estruturas de caráter uma sensação de profundo sofrimento. Esta sensação inconsciente de ter sido ferido é tão forte que determina o comportamento em termos de uma atitude de não sofrer de novo. Na realidade, o orgulho e a determinação são aspectos desta atitude, não ser ferido novamente. Explicarei agora por que isto é tipicamente histérico. O caráter oral sofreu uma dor muito mais profunda do que a do caráter histérico, e, no entanto, lhe falta o orgulho, presente neste último. A razão deste fato é simples, se nos lembrarmos da descrição do caráter oral como uma estrutura do tipo não ter. A necessidade do amor do oral é tão grande que falham rapidamente todas as suas débeis tentativas para se defender. Este é um aspecto distintivo da estrutura do caráter oral. O masoquista não consegue ser orgulhoso, já que se sente inadequado. É masoquista porque escolhe sofrer. O sofrimento do caráter oral consistia numa privação ao nível oral e numa idade em que nenhuma defesa era possível. O masoquista se desenvolve a partir de experiências humilhantes que destroem o ego. Sua contrapartida, o sadismo, pode ser psicologicamente interpretada como um mecanismo de vingança. O dano causado ao caráter histérico é a rejeição do seu amor no plano genital. Isto assim acontece na medida em que, sendo primeiramente oferecido ao pai, a este amor é obviamente impossível dar uma resposta. Não se trata de uma experiência única, mas do fato de que a menina fica presa entre os fortes impulsos do amor sexual e o medo da rejeição, devido à situação edipiana. Neste ponto, os sentimentos ternos, derivados de sensações do coração e genitais, se unem num único sentimento ou corrente. A menina não distingue amor e sexualidade. Nesta idade, é desnecessário uma tal diferenciação. Se se força a criança a percebê-la, produz-se uma cisão no impulso unitário. É minha firme convicção que, enquanto amadurece, a criança realizará a distinção de modo mais racional, a saber, de acordo com a situação. O adulto sadio é capaz de amar muitas pessoas ao mesmo tempo em que o amor na sua mais completa expressão, inclusive com desejo genital, está reservado para um parceiro. Os efeitos prejudiciais para a criança consistem na consequência de saber que se deve tanto ter sentimentos ternos quanto sensações genitais por uma mesma pessoa. As sensações genitais são então reprimidas e estas repressões na criança em desenvolvimento é o fator responsável pelo período de latência. Com o advento da puberdade e sua incrível urgência sexual, ressurge a sensação genital, dado que estas novas sensações genitais parecem dar à vida mais sentido e torná-la mais excitante. A menina se esforçará para manter essa sensação genital, mesmo às custas de sentimentos amorosos mais profundos associados a sensações do coração. Em todos os caracteres histéricos há uma dupla sensação de sofrimento.
uma que se relaciona a experiências que datam do início da infância, e outra que é contemporânea ao período da adolescência. Freud reconheceu esta dupla causa da histeria em um estudo intitulado A Etiologia da Histeria, publicado em 1896. Dos dois, o determinante que surge primeiro é o mais importante. O outro, no entanto, determina o aspecto caracterológico e deve ser analisado de modo consistente. A sensação de sofrimento que vem desde as primeiras experiências infantis ou da época de início da meninice e que leva à inibição da sensação genital é responsável pelo conceito analítico do complexo de castração na mulher. Não hesito em afirmar que nenhuma mulher terá inveja do pênis, a menos que tenha anteriormente havido um distúrbio na função genital. Não deve ser assumido como verdade inconteste que a repressão da sensação genital, que se dá na criança pequena entre 3 e 6 anos, seja única e exclusivamente devida ao conflito da situação edípica.